Graças e paz, irmãos. E aí, tudo bom? Tranquilo? Queria deixar uma palavra rapidinho aqui para você. Palavra que eu tenho meditado muito sobre ela e tenho percebido que realmente é uma necessidade para a igreja. Queria ler Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Muito bom esse texto, né, irmãos? Por que me veio no coração de gravar esse vídeo aqui e de deixar essa mensagem? Porque nós temos vivido hoje uma crise de liderança nas igrejas, né? E de trabalhadores comprometidos ou compromissados com o reino de Deus de verdade, com entendimento, irmãos. Nós temos visto hoje, a gente usa muito o termo voluntário. É bem certo que na nova aliança nada é por obrigação. Jesus não obriga ninguém a nada, mas há uma convocação para os discípulos, né? E é claro que o discípulo, ele se submete ou não, é uma decisão pessoal, né? Mas existem consequências de submeter ou de não se submeter, né? Ainda que a decisão seja pessoal, ainda que você se voluntarie, ainda que você coloque seu coração para fazer. A grande questão aqui é o seguinte, é que a gente tem visto várias lideranças, vários trabalhadores sendo levantados ou reconhecidos sem terem sido enviados pelo Senhor. Então, o que a gente vê hoje? Uma liderança fraca, uma liderança sem direção, né? E trabalhadores sem comprometimento, sem compromisso com o reino. Ou seja, eu sou voluntário mesmo, então eu vou se eu quiser, eu vou se eu estiver bem, eu vou se eu estiver com vontade, se eu não quiser eu não vou, se eu concordo eu vou, se eu não concordo eu não vou. E o reino de Deus não é sobre isso. A palavra de Deus que a gente leu aqui agora, irmãos, diz que Jesus está falando isso aqui para os discípulos. Antes de ele enviar os 70, ele chama os 70 discípulos e fala para eles, vocês vão, mas fique sabendo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, qual é a advertência, qual é a instrução que Jesus dá para os discípulos? Rogai ao Senhor da seara, ou seja, rogai a mim mesmo, para que eu envie trabalhadores para a minha seara. A grande questão está aqui, irmãos, que nós temos levantado pessoas, né, temos reconhecido pessoas, né, segundo a nossa cabeça, segundo a necessidade local, necessidade do momento, né, e a gente não deve agir dessa forma, a gente não pode, não deve levantar ninguém por necessidade. A necessidade existe, mas a gente precisa, o critério bíblico precisa ser cumprido. Jesus ele fala, rogai ao Senhor da seara para que ele envie trabalhador para a sua seara. Então o que está acontecendo é que tem muita pessoa, muita gente que está trabalhando, né, na igreja, muita liderança sendo levantada ou reconhecida, que não foi enviado pelo Senhor. E o que acontece com isso? As pessoas cansam, se frustram, caem em depressão, se machucam, né? E aí daqui a pouco desviam. Aí a gente ouve dizer, fulano desviou do evangelho. E eu costumo dizer que normalmente não desviou do evangelho. Eu costumo dizer que desviou de outro evangelho. Porque eu aprendi, irmãos, que quando a gente tem uma experiência de verdade com a graça de Jesus, com o amor de Jesus, quando a gente entende, né, o porquê que a gente entregou nossa vida para Jesus, é muito difícil a gente desviar do evangelho. A gente pode se entristecer, talvez na caminhada se machuque, enfraqueça, mas desviar igual nós temos visto hoje, eu acredito que essas pessoas estão vivendo de outro evangelho, até mesmo porque muitas pessoas nunca tiveram uma experiência de verdade, de intimidade com Jesus, de conhecer o caráter de Deus, né? E são colocados no serviço, né, na casa do Senhor, na igreja, né?
são colocados ali para servir a igreja, para servir as pessoas que vão ali, mas são pessoas que não têm experiência, que não têm um tempo devocional, né? Um tempo diário com Jesus, a ponto de contemplá-lo, de conhecê-lo, de amá-lo, de adorá-lo. E tudo o que ele faz é fruto de um esforço, é fruto de uma justiça própria, e o final disso é que acaba se machucando. Aí a gente vê, lá em Atos 6, quando a igreja começa a crescer, né, aí a Bíblia mostra ali que houve um problema, porque as viúvas começaram a perceber que elas estavam sendo desassistidas e tal, e aí os discípulos se juntam, né, e falam assim, ó, separa aí alguns homens, né, para nos ajudar nisso. Aí eu quero ler só alguns requisitos básicos que a Bíblia fala para que um diácono, um obreiro, seja levantado, né, para servir na igreja. Atos, capítulo 6, capítulo muito conhecido, né, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, de servir às mesas, irmãos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, irmão, critério básico para servir na igreja, para cuidar da mesa, para assistir as viúvas, para organizar a igreja para os cultos públicos, para o culto da igreja, que fosse de boa reputação, cheio do Espírito, né, e de sabedoria. E a gente tem visto hoje, irmãos, pessoas totalmente, não digo desqualificadas, mas despreparadas, né? Pessoas que não são preparadas para o serviço. E a gente vê essas pessoas se machucando, muitas pessoas se machucam, saem da comunidade da igreja, feridas, aí vão para a internet, vêm para a rede social e começa a botar uma porção de abobrinha, de ferida, de justiça própria, e essas pessoas, infelizmente, tem umas que nunca mais vão se permitir ter uma outra oportunidade. Então, o que eu quero deixar aqui, irmãos, vamos orar para que o Senhor envie os trabalhadores e que a gente possa perceber, né, os critérios bíblicos na vida das pessoas, para que a gente possa levantá-las com segurança, com amor, com zelo, com cuidado, para que essas pessoas não sejam machucadas e não sejam enredadas pelo diabo. Em nome de Jesus, irmãos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor envie os trabalhadores e que eu e você, a nossa vida, seja fruto da oração de alguém que orou pedindo para que o Senhor enviasse trabalhadores, e aonde nós estivermos servindo a Cristo, que a gente possa ter sido resposta de oração dos irmãos, da liderança daquela igreja. Em nome de Jesus, voltemos para o Evangelho. Há uma agenda preparada para o Evangelho já. Há uma agenda preparada para a igreja, né? Jesus disse, quando enviou os discípulos, ir de curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho, de graça recebeste, de graça dai. Vamos cumprir a agenda da igreja, mas vamos ir cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da graça, do favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?